Você já se viu com vontade de viajar e ficou na dúvida entre viajar de excursão ou por conta própria? Por aqui nós já viajamos das duas formas e nesse vídeo eu vou te contar algumas vantagens e algumas desvantagens de viajar de excursão. Vem comigo! Oi gente, eu sou Dandara Paelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse às vezes pode ser um assunto tanto quanto polêmico, porque há pessoas que defendem com unhas em dentes ter o seu próprio roteiro em mãos, viajando por conta própria, e há quem prefira viajar através de agências de forma mais cômoda e sem ter tantas preocupações. Eu acredito que há pontos positivos e negativos em viajar em excursão, e para você descobrir qual a melhor forma de viagem para você, é preciso analisar quais são as suas preocupações e prioridades. A primeira vantagem em você viajar em excursão é a presença de um guia de turismo. Faz total diferença você estar acompanhado por um profissional que conhece realmente a história daquele lugar, conhece realmente o local que você está visitando. No caso do ecoturismo, conhece o mapeamento daquelas trilhas, que consegue te instruir o que você pode e o que você não pode fazer naquele lugar, também te aconselhar sobre medidas de segurança. No caso de você estar em um país de uma língua diferente, que você talvez tenha um pouco de dificuldade, ele consegue fazer esse intermédio. Então, na minha opinião, a presença de um guia de turismo com certeza é uma vantagem positiva em viajar de excursão, já que é obrigatório nas excursões a presença do profissional guia de turismo. A primeira desvantagem é a inflexibilidade no roteiro. O roteiro, as programações das excursões são construídas pelas agências e na maioria das vezes você não tem autonomia para modificar tanto esse roteiro. É válido pontuar também nesse quesito que há excursões e excursões. Há agências e agências, cada agência trabalha de uma forma. Há agências que trabalham realmente com roteiros bem fechadinhos, com os horários bem fixos, e há agências que trabalham com a programação, com algumas atividades inclusas no roteiro, mas que sempre deixam um espaço livre, um período de tempo livre. Normalmente é assim que a gente trabalha com a Nativos, a gente sempre inclui algumas atividades no nosso roteiro que estão inclusas no pacote, mas a gente se preocupa em sempre deixar um tempo livre, mesmo que curto, no caso dos bate-voltas, para que a pessoa consiga desbravar melhor o lugar que vai por conta própria, de forma mais autônoma. Então, é importante levar em consideração também buscar saber como que a agência que você vai contratar trabalha, para que você consiga escolher a melhor opção para você. Mas, realmente, essa é uma desvantagem, às vezes, para quem gosta de ter um pouco mais de autonomia na viagem, já que os roteiros realmente são construídos pela agência. E no caso de você querer, por exemplo, visitar um atrativo ou fazer alguma atividade que não esteja inclusa no roteiro que você comprou, você vai precisar pagar a parte por esse atrativo ou por essa atividade. A segunda vantagem é que os roteiros foram montados por especialistas. Isso faz com que as atividades, os atrativos, as hospedagens, os restaurantes e os pontos de apoio de uma forma geral te proporcionem boas experiências. Isso se dá pelo fato de que esse trade turístico já foi avaliado e bem classificado pela agência, para que eles consigam encaixar nesse roteiro para te dar uma boa experiência. A segunda desvantagem é a questão dos horários. Isso se assemelha um pouco à desvantagem anterior sobre a inflexibilidade do roteiro. É claro que assim como no roteiro também não há regra, isso vai variar, vai depender de agência para agência, como que cada agência trabalha. Mas no caso das agências que trabalham com os roteiros mais fechados, há também meio que essa correria de estar cumprindo os horários daquela excursão. E para quem opta por viajar mais tranquilamente, com tempo mais livre, para curtir muito de cada local, acaba que você fica um pouco preso com os horários de excursão. Mas mais uma vez, vai depender da agência e vai depender do que você busca naquela viagem. Então por isso que é muito importante você fazer essa análise prévia antes de você comprar um pacote de excursão. A terceira vantagem é a comodidade. Quando você viaja de excursão, você se poupa de uma etapa muito importante da construção de uma viagem, que é o planejamento. Então você vai poupar um tanto de tempo, paciência e às vezes também é necessário um pouco de experiência na construção das viagens, no planejamento. Você viajando de excursão, você tem muito mais comodidade nesse sentido. Você não precisa se preocupar, por exemplo, em como que você vai se deslocar, onde que você vai se hospedar, onde que você vai comer, ou quais as possibilidades de coisa que você tem para fazer naquele lugar, porque a agência já se encarregou de preparar tudo isso para você. A terceira desvantagem é a hospedagem escolhida pela agência.
E aí, mais uma vez, você percebe que isso pode ser um ponto positivo ou negativo, a depender do ponto de vista, né? Ao mesmo tempo que a agência cuida de tudo pra você, inclusive de onde que você vai ficar hospedado, acomodado, caso você não se identifique, por exemplo, com a acomodação, com a hospedagem, isso pode se tornar uma desvantagem para você. Mas claro que isso vai variar de pessoa para pessoa e das prioridades e dos gostos de cada pessoa. Mas acontece sim de, por exemplo, não haver uma identificação com a acomodação que foi proposta pela agência e a pessoa não ficar muito satisfeita com isso. Temos um exemplo, por exemplo, nós Conativos, nós trabalhamos muito com campings. Quando nós fazemos excursões com pernoite, nós normalmente acampamos. E há pessoas que não gostam da experiência de acampar e nesses casos a pessoa busca uma segunda alternativa, né? No caso um chalé, uma suíte. Há casos de que a pessoa já nos informa antecipadamente que não gosta da experiência de acampar, se tem outra alternativa. E há casos de que a pessoa só descobre que realmente não gosta da experiência do acampamento quando já está de fato acampando. E aí a agência, nesse caso, também tenta fazer um alinhamento com o cliente para tentar reverter a situação, dar uma outra alternativa, mas levando em consideração também que talvez o cliente precise desembolsar um valor diferente do que foi pago pelo camping. Esse é só um exemplo da agência da gente Conativos, mas talvez seja uma desvantagem de forma geral com excursões, caso você tenha algum problema com a acomodação. Mas, mais uma vez, depende de pessoa para pessoa, de excursão para excursão e das prioridades de cada um. A quarta vantagem é a economia. Como as agências excursionistas trabalham com grupos, elas têm uma facilidade de conseguir descontos, tanto nos atrativos, nas hospedagens, nos restaurantes. E levando em consideração isso, as agências conseguem disponibilizar pacotes com melhor custo-benefício do que se você for viajar por conta própria, que você não consegue diretamente com esses atrativos, com esses pontos de apoio, um desconto muitas das vezes que a agência consegue te oferecer um pacote com um valor bacana, com atividades inclusas que vão te satisfazerem. A quarta desvantagem é a correria. Isso resume um pouco da inflexibilidade do roteiro e dos horários, porque há agências que montam pacotes, montam programações realmente muito cheias, com muitas atividades em um pequeno espaço de tempo. Isso faz com que a viagem fique um pouco corrida e você aproveite pouco de cada lugar que você passa. Isso talvez seja uma desvantagem. A quinta vantagem é que você vai estar viajando em grupo, e isso pode te oportunizar a fazer novas amizades, conhecer gente nova, enfim, mesmo que você vá sozinho, dificilmente você vai se manter sozinho durante a viagem. A gente vê muitos Conativos, o nosso público maior atualmente são mulheres que viajam sozinhas, e é muito bacana porque as pessoas às vezes ficam receosas em viajar sozinho, e a gente super apoia, super incentiva que elas vão, mesmo sozinhas, mesmo sozinhos, e acaba que sempre é a mesma reação, sempre é o mesmo resultado. As pessoas vão sozinhas e voltam cheio de amizade, todo mundo trocando Instagram, seguindo um ao outro no Instagram, todo mundo vira amigo, já combina próximas viagens para ir para próximas excursões. É muito bacana, você conhece muita gente legal, tem essa oportunidade, né, de interagir com outras tribos, e isso com certeza é uma vantagem. A quinta desvantagem é a não identificação com o grupo. Isso é algo raro de acontecer, mas há casos de a pessoa simplesmente não se identificar com o grupo, não conseguir se entrosar ou até mesmo não curtir a vibe de viagem em grupo e acaba que não consegue curtir a viagem de uma forma geral. Então, mais uma vez, é um mesmo ponto que pode ser vantajoso ou desvantajoso, a depender do ponto de vista, a depender de cada um, o que é prioritário ou não. E essa é uma questão que pode vir a ser uma desvantagem, caso a pessoa não se identifique, caso realmente não curta a vibe da viagem, do grupo, do lugar. E aí passa a ser uma desvantagem estar ali naquele momento com aquele grupo específico. A sexta vantagem é o suporte em imprevistos. Se você viaja em excursão, é esperado que haja ali por trás uma empresa de credibilidade que se responsabilize, assuma e resolva qualquer imprevisto que porventura venha a acontecer, que é diferente de quando você viaja por conta própria, que qualquer coisa que vier a acontecer é tudo por sua conta e risco, né? Então, com certeza, esse suporte, de forma geral, mas sobretudo um suporte diante dos imprevistos, é uma vantagem em viajar em excursão.
E esses foram alguns pontos positivos e negativos que eu achei válidos pontuar aqui pra vocês. E isso diante tanto da minha experiência enquanto viajante, tanto com grupos de agências, como também viajando por conta própria, tanto sozinha quanto com amigos, com família, enfim. E também diante dos feedbacks que a gente recebe dos nossos clientes com a Nativos Ecoturismo. E como eu havia falado no início do vídeo, tudo depende das prioridades e das preocupações de cada um. E o mais importante disso tudo é sabermos que cada um é cada um. O que funciona pra mim, talvez não funcione pra você. E o contrário também é verdadeiro. O que funciona pra você pode não funcionar pra mim. E tá tudo bem também, não tem nada de errado nisso, porque nós somos individuais e únicos. Então eu espero que com esses pontos positivos e negativos você consiga analisar e fazer um balanço de qual a forma é mais cômoda, é mais interessante, que você vai conseguir aproveitar mais sua viagem. No final das contas, independente da maneira com que você viaje, o importante realmente é você curtir sua viagem, que seja uma viagem bacana, legal, que você conheça pessoas, que você aproveite o lugar e que você se satisfaça, que você se sinta bem ao final dela e que quando você voltar pra casa, você reconheça que você não conheceu só sobre o lugar que você visitou, você não conheceu só outras pessoas, mas que você aprendeu e conheceu também muito sobre si mesmo. Isso é muito rico. E espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Comenta aqui embaixo se tem alguma vantagem ou desvantagem que você considera importante a gente saber, que eu não mencionei aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de acompanhar a gente também lá no Instagram, que estamos sempre por lá. Até o próximo vídeo!